Entre 1995 e 2005, a Monsanto comprou mais de 50 empresas de sementes no mundo inteiro. Essas empresas produziam milho, algodão, trigo e soja e também sementes de tomates, batatas e sorgo. Em toda a parte, as pessoas se preocupam com o monopólio da Monsanto, que a longo prazo ameaça dizimar todas as variedades não transgênicas. A Monsanto não concorda e fala apenas dos benefícios da biotecnologia, especialmente em países em desenvolvimento como a Índia. Os nossos produtos proporcionam benefícios econômicos significativos tanto para pequenos quanto para grandes agricultores. Em muitos casos, os agricultores obtêm cultivos com melhor qualidade e produtividade. Andhra Pradesh, Índia. A Índia é o terceiro produtor mundial de algodão. Em 1999, a Monsanto comprou a Marico, a maior empresa indiana de sementes. 2 anos mais tarde, o governo indiano autorizou o lançamento do algodão BT sob o nome comercial de Bollgard. Trata-se de um produto transgênico para produzir um inseticida que repele as lagartas do algodão. Dia e noite, todo dia, Bollgard protege você. Essa é a força de Bollgard. Menos herbicida, maiores lucros. Sementes de algodão Bollgard. O poder de acabar com as pragas. Desde 2001, Kiran Sakari e Abdul Gayam vêm acompanhando de perto o algodão transgênico cultivado por pequenos agricultores no distrito de Warangal. Todo ano, os 2 agrônomos publicam um relatório comparando o algodão transgênico ao convencional, em termos de produtividade e custo de produção. Em 2006, a safra foi destruída por uma doença que atinge o algodão transgênico. Esse é um campo de algodão Bollgard BT. E podemos ver que as plantas foram atacadas na raiz por Rhizoctonia. Está vendo? Se você remover a casca de uma planta saudável, ela não será assim fibrosa. É um caso clássico de infestação de Rhizoctonia. Os agricultores dizem que nunca viram isso, mas em um estudo que publicamos em 2001, nós já tínhamos observado esta doença em algumas plantas BT. Com o tempo, a doença foi se espalhando e ocorrendo em cada vez mais cultivos de algodão BT e em cultivos convencionais também. Eu pessoalmente acho que se trata de uma interação não desejada entre a planta hospedeira na qual o gene foi inserido e o gene que carrega o BT. Isso introduziu uma fraqueza na planta que agora não consegue resistir à Rhizoctonia. No site da Monsanto, eles dizem que o algodão BT reduz o uso de herbicida em 78% e produz melhores safras. Mas é uma mentira descarada. Após 70, 90 dias, você continua tendo de usar herbicida mesmo no algodão BT. Como se explica que tantos agricultores comprem sementes de algodão BT? Veja, os agricultores têm cada vez menos opções. Mesmo que queiram comprar sementes convencionais, eles não as encontram para comprar. Maharashtra, Índia. Atualmente, na Índia, a Monsanto controla quase todo o mercado de sementes de algodão e força os agricultores a comprarem as sementes a preços 4 vezes superiores aos das sementes convencionais. Pequenos agricultores se veem forçados a recorrer a agiotas, que cobram taxas de juros elevadíssimas. Quando a safra é ruim, o agricultor vai à falência, um círculo vicioso que está dizimando as aldeias da Índia. Por que ele se suicidou? A safra foi muito ruim. Algodão BT? Sim, algodão BT. Alguma outra razão? Dívidas. Quantos anos ele tinha? 25. Ele bebeu 1 litro de pesticida. Esse foi o primeiro suicídio? Não, o segundo.
Tragédias como a que acabamos de testemunhar ocorrem 3 vezes por dia na região de Vidarbha, onde o algodão BT foi introduzido em 2005. Claro que o suicídio de agricultores na Índia não é novidade. Mas o algodão transgênico está levando-o a patamares absurdos. Porém, nesta batalha de Davi contra Golias, poucos se atreveram a denunciar este escândalo internacional. Este é o mapa do algodão cultivado na Índia. No primeiro ano, tivemos 600 suicídios, de junho de 2005 a junho de 2006. No segundo ano, que ainda não acabou, já tivemos 680 suicídios. Ou seja, é um desastre. É um desastre absoluto, sim. Todas essas tecnologias, seja genética ou biotecnológica, estão deixando os agricultores na total dependência do mercado, porque você tem que pagar muito mais pelas sementes e também tem que comprar herbicida. Eles dizem que não é preciso, que o BT dispensa herbicida, mas é uma grande mentira. Mas a Monsanto afirma no seu comercial que os cultivos transgênicos foram adaptados para os pequenos agricultores. O que acha disso? Só posso dizer que isso é completamente falso, uma mentira. Neste dia, em dezembro de 2006, a rebelião começava a germinar no maior mercado de algodão do estado de Maharashtra. 3 dias mais tarde, explodiram os tumultos nos quais foram presos dezenas de pequenos agricultores, entre eles Kishore Tiwari. O preço que eles estão pagando é muito baixo. Todos os agricultores estão preocupados. Quanto você pediu emprestado? 52 mil rúpias de dívida. 60 mil rúpias. 50 mil rúpias. 20 mil rúpias. 50 mil rúpias. 15 mil rúpias. Quem vai deixar de plantar algodão BT no ano que vem? Sementes do Suicídio é o nome do livro da física Vandana Shiva. Ela recebeu o Prêmio Nobel Alternativo e dirige a organização Navidania, cujo objetivo é a conservação das sementes convencionais. Chega de transgênicos. Nova Delhi, Índia. No início, Vandana Shiva lutou contra a primeira Revolução Verde, que trouxe a agricultura industrial para a Índia na década de 60. Atualmente, ela denuncia o que chama de Segunda Revolução Verde, a dos cultivos transgênicos patenteados. A diferença é que a primeira Revolução Verde teve origem no setor público e foi comandada pelas entidades governamentais que controlavam a pesquisa. Já a segunda Revolução Verde foi deflagrada pela Monsanto. Foi uma revolução promovida pela Monsanto. A segunda grande diferença é que a primeira Revolução Verde tinha como objetivo oculto a venda de mais produtos químicos, mas o objetivo primordial era produzir mais alimentos, era a segurança alimentar. E sim, se produzia menos leguminosas, menos oleaginosas, mas se produzia mais arroz e trigo que alimentava o povo. A segunda Revolução Verde não tem nada a ver com segurança alimentar. Tem a ver com o lucro da Monsanto. É só o que interessa. Sempre foi dito que a engenharia genética era o caminho para chegar às patentes, mas as patentes são seu real objetivo. Se olharmos o planejamento de pesquisa da Monsanto, veremos que no momento eles estão pesquisando cerca de 20 cultivos diferentes com genes BT. Não há nada que deixe intocado. A mostarda, o quiabo, a berinjela, o arroz, a couve-flor. Uma vez que estabeleceram a norma, esta semente passa a ser propriedade deles. Royalties podem ser coletados. Vamos depender deles para cada semente que plantarmos, para cada produto que colhermos.
E se eles controlarem as sementes, vão controlar os alimentos, e isso é estratégico. Claro, é muito mais poderoso do que bombas, mais poderoso do que qualquer arma. É o melhor método para controlar as populações mundiais. A Monsanto respondeu à argumentação de Vandana Shiva exibindo seu compromisso, integridade, diálogo, transparência e compartilhamento. Queremos participar de forma construtiva deste processo em conjunto com os países do mundo. Queremos encontrar respostas para todas as questões. Os produtos precisam ser seguros para o meio ambiente. Precisamos saber como eles vão afetar a biodiversidade, como vão afetar as outras plantas, os insetos e os pássaros. E quanto ao cruzamento genético? O que acontece se os transgênios cruzarem com plantas nativas? Para mim, isso significa, acima de qualquer coisa, escutar atentamente e respeitar todos os pontos de vista. Apesar de sua aparência tranquila, Robert Shapiro tocou em um assunto que preocupa os adversários dos organismos transgênicos: a contaminação transgênica, que a Monsanto prefere denominar de presença acidental que faz parte da natureza. Segundo um estudo dirigido pelo professor Dr. Ignácio Chapela, os transgênicos já contaminaram o milho mexicano. Este estudo, publicado pelo jornal científico Nature, deflagrou uma violenta controvérsia. São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Durante 15 anos, trabalhei com comunidades indígenas em Oaxaca, no México, e elas desenvolveram a capacidade de analisar o seu próprio meio ambiente, elas mesmas. Um dos meus alunos decidiu treinar as pessoas para detectarem organismos transgênicos. Levamos conosco o controle positivo do milho americano, que sabíamos ser transgênico. E estávamos procurando por um controle negativo, quando nos lembramos que o melhor controle negativo seria, sem dúvida, o milho das comunidades locais, que todos acreditávamos ser o mais limpo e o mais preservado de todo o mundo. A grande surpresa foi quando olhamos as amostras locais e vimos que o que acreditávamos ser milho não transgênico já continha DNA transgênico. Foi realmente uma enorme surpresa para nós descobrir que estas espécies locais, cuidadas e mantidas pelas populações indígenas há milhares de anos, já tinham sido atingidas por contaminação transgênica, principalmente dos Estados Unidos. Oaxaca, México. O México é o centro de origem do milho. Mais de 150 variedades locais podem ser encontradas somente na região sul de Oaxaca. Esta enorme biodiversidade é um tesouro, o reservatório genético de milho do mundo. Milhões de agricultores mexicanos o vêm mantendo há milhares de anos. Este milho é para a família? Sim, só para a família. Nós o usamos para fazer tortilhas. Este ano ele ficou em um tamanho ótimo, por isso vamos guardar as sementes para cultivar no ano que vem. Vocês não compram as sementes? Não. Trocam? Sim, é um sistema de troca já tradicional. Para preservar a sua biodiversidade, o México baniu os cultivos transgênicos. Contudo, devido a um acordo da NAFTA assinado com os Estados Unidos e o Canadá, o México não pode impedir a importação maciça do milho americano, 40% do qual é transgênico. Esse milho industrializado, como é conhecido no México, é altamente subsidiado pelo governo americano e chega aos mercados custando a metade do milho mexicano tradicional. Posso falar com você enquanto faz as suas tortilhas com milho local? Pode. É natural, rende mais. E também alimenta mais, porque vem de um solo puro.
Este é o milho azul. Antigamente, os meus antepassados só plantavam este tipo de milho. Hoje em dia, eu também o mantenho. Esse milho já existia antes da conquista dos espanhóis? Já, mas agora estamos vivendo outro tipo de conquista. Que conquista? A conquista do milho transgênico, que quer destruir tudo, fazendo o milho nativo desaparecer, para que o milho industrializado possa dominar. Se eles conseguirem, vamos depender de multinacionais. Vamos ter que comprar o fertilizante e inseticidas que eles vendem, porque sem eles o milho deles não cresce. Enquanto o nosso milho nativo cresce muito bem, sem fertilizantes ou herbicidas. Olha aqui, veja como é bonito. Pelo menos assim está. Cidade do México. O trabalho de Ignacio Chapela provocou uma reação violenta no México. Desde então, o Instituto Nacional de Ecologia confirmou a contaminação do milho mexicano. Genes de Roundup Ready e BT foram encontrados em milhos de 5 regiões do país. O que aconteceria se o milho transgênico cruzasse com as espécies nativas? A doutora Álvares Buia dirigiu um estudo com uma flor nativa. Ela inseriu o mesmo gene em diversas espécimes e, em seguida, observou o seu crescimento. Observamos 2 plantas absolutamente idênticas sob o ponto de vista genético. Em outras palavras, elas tinham o mesmo genoma, o mesmo cromossomo, o mesmo transgene. A única diferença é que o transgene foi inserido em lugares diferentes. Quando se desenvolveram, essas flores tinham fenótipos, quer dizer, formatos bem diferentes. Algumas eram similares às espécies nativas, como esta, com 4 pétalas e 4 sépalas. Mas outras tinham flores anormais, com pelos anormais e pétalas de formatos estranhos. Algumas, então, eram realmente monstruosas. A única diferença nestas plantas foi o local de inserção do transgene, que foi escolhido aleatoriamente. E o que pode acontecer com o milho? No México, uma vez que as sementes de milho transgênico cheguem ao meio ambiente, é muito possível que os transgenes se insiram nos genomas das espécies nativas mexicanas, porque as plantas de milho cruzam naturalmente por pólen trazido pelo vento. Sendo assim, nosso temor é que o milho nativo seja incontrolavelmente afetado. Sierra Juárez, Oaxaca, México. Bom dia. Gostaria de convidá-los para uma palestra sobre as novas doenças que estão afetando o nosso milho devido à contaminação transgênica. Aldo lidera uma organização de povos nativos. Durante 2 anos, conduziu uma campanha de informação nas comunidades de Oaxaca, em cujas plantações os temores de Helena Álvares já foram confirmados. Vou apresentar-lhes algumas fotos de plantas de milho que encontramos na região de Sierra Juárez. Gostaria de saber se vocês já viram alguma coisa parecida em suas comunidades. Vocês podem ver que há alguma coisa muito estranha acontecendo. Nesta planta, por exemplo, podemos ver uma ramificação de espiga aqui e outra lá. Normalmente o milho não é assim. Temos sempre uma única espiga por folha. Mas vejam, aqui temos 3 espigas saindo da mesma folha. São realmente plantas monstruosas. Enviamos uma amostra para um laboratório de biotecnologia para verificar se essas plantas eram transgênicas. E, infelizmente, o resultado foi positivo. Geralmente, vemos esses tipos de plantas ao longo das estradas ou nos jardins das pessoas. É possível que as pessoas comprem milho no mercado e, ao voltar para casa, deixem cair alguns grãos.
Esses grãos germinam e é assim que o milho local se contamina. Pelo que você disse, se não conseguirmos impedir que eles se espalhem nos nossos campos, em breve teremos de comprar as sementes, pois nosso próprio milho não crescerá mais. Isso é muito preocupante. O que devemos fazer? Antes de mais nada, se vocês encontrarem uma planta estranha, devem remover o estame imediatamente, porque é de onde vem o pólen. E sempre devem observar as suas plantas com muita atenção. Você não acha que esta seja mais uma estratégia da Monsanto, que o que eles não conseguiram por meios legais esteja sendo forçado via contaminação? Sim, andamos nos perguntando se essa contaminação não seria intencional. Se o centro de origem do milho for contaminado, o resto do mundo virá atrás. A contaminação beneficia apenas multinacionais como a Monsanto. E como reagiu a Monsanto ao trabalho de Ignácio Chapela sobre a contaminação do milho mexicano? A campanha suja da Monsanto conseguiu a demissão do professor Ignácio Chapela. Uma matéria de Jonathan Matthews que lidera o GM Watch, um serviço de informações sobre organismos modificados geneticamente sediado no sul da Inglaterra. Norwich, Inglaterra. Segundo Jonathan Matthews, Ignácio Chapela foi vítima de uma campanha deflagrada pelo AgBioWorld, um website que apoia os transgênicos. Na véspera da publicação do trabalho na Nature, uma certa Mary Murphy enviou um e-mail que a AgBioWorld distribuiu para milhares de cientistas de todo o mundo. Ela escreveu: os ativistas vão ficar loucos com a notícia de que o milho mexicano foi contaminado pelo milho transgênico. No dia seguinte, uma tal Honduras Metacheck colocou uma segunda mensagem. Primeiro, os ativistas, depois os cientistas. É uma campanha de difamação, sem dúvida. Isto foi o que aconteceu no primeiro dia. Murphy's Metacheck colocando e-mails e outros vindo dizer que temos que nos manifestar sobre isto. Temos que inundar a Nature em e-mails. Temos de dizer para o editor da publicação que este estudo não é válido. Nós ficamos monitorando os Metacheck e Murphy para ver se descobríamos quem elas eram. No caso de Metacheck, verificamos os títulos de processamento que aparecem no e-mail. Diz aqui, proveniente de... E aí conseguimos o endereço do protocolo de internet IP. Depois foi só ir para um site de registros de websites e copiar o endereço IP que foi identificado como pertencendo à organização Monsanto sediada em St. Louis. Já a Mary Murphy deixou algumas dicas que facilitaram o nosso trabalho. Se olharmos a informação que apareceu postado por Mary Murphy, conseguimos o endereço IP bw6.beaverwood.com. Descobrimos que este era o nome anterior de uma agência de relações públicas, hoje The Bevins Group, em cuja lista de clientes se encontra a Monsanto. Isso quer dizer cientistas de mentira? Que golpe baixo! Sim, é campanha muito suja. Quer dizer, não existe qualquer ética no que está acontecendo aqui. Trata-se de uma organização que está determinada a forçar a entrada de seus produtos em países no mundo inteiro, determinada a acabar com a reputação de quem quer que se coloque em seu caminho. As acusações de Jonathan Matthews foram publicadas na imprensa britânica, mas a Monsanto preferiu ignorá-las. E enquanto continua em sua ascensão sem tréguas, a empresa divulga sua visão de um mundo transgênico no qual as questões da fome e da preservação do meio ambiente serão resolvidas em perfeita harmonia.
A experiência demonstra que a coexistência da biotecnologia e de sistemas orgânicos e convencionais não é apenas possível, mas já está ocorrendo pacificamente em todo o mundo. Imagine um mundo que preserve a natureza, o ar, os rios, onde a gente possa produzir mais com menos agrotóxicos, sem desmatar as florestas. Você pensa num mundo com transgênicos. Uma iniciativa Monsanto com apoio da Associação Brasileira de Nutrologia. Paraguai. Esse mundo transgênico já existe na América do Sul, onde cerca de 100 milhões de acres de soja Roundup Ready foram plantados em 2007. Esta conquista do milho começou 10 anos atrás na Argentina, o único país a autorizar oficialmente o cultivo de transgênicos. Desde então, os transgênicos se espalharam misteriosamente pelos países vizinhos, como o Brasil e o Paraguai, que podemos ver aqui. Em 2005, o Paraguai finalmente legalizou os plantios contrabandeados, com o objetivo de reservar a sua soja nativa para as exportações para a Europa, onde os produtos transgênicos devem obrigatoriamente ser rotulados. Mas, na verdade, para o ministro da Agricultura, a conquista já tinha acontecido. Vimos-nos forçados a autorizar as sementes transgênicas porque elas já tinham entrado no país de uma forma, digamos, não ortodoxa. O senhor sabe como elas entraram no país? Pelo mercado negro ou pelo contrabando? Não falamos do mercado negro, mas sim de sacas em branco, porque essas sementes vêm em sacas sem qualquer identificação. O senhor acha que a Monsanto teve alguma coisa a ver nesse contrabando de sementes? É possível que a empresa tenha, vamos dizer, feito algum tipo de promoção de suas sementes. E, como já lhe disse, o governo teve de reagir para autorizar o que, de fato, já estava acontecendo. Qualquer que seja a origem deste contrabando, o fato é que ele foi extremamente rentável para a Monsanto. Assim que os plantios foram legalizados, a empresa passou a receber royalties sobre cada tonelada de soja que o país produziu, tal como no Brasil. A partir de então, não houve trégua no desmatamento do Paraguai nem na expulsão de pequenos agricultores que se recusaram a entregar seus pequenos lotes de terra. Jorge Galeano dirige uma organização de pequenos agricultores que luta contra a proliferação do que ele chama de deserto verde. O que temos aqui é um exemplo da extensão do plantio de soja transgênica. Na verdade, é uma monocultura que destrói tudo à sua passagem. Antes tínhamos campos cultivados com tudo o que uma família precisava para viver. Plantas, árvores, mandioca, milho. Você acha que os plantios transgênicos podem coexistir com os plantios dos pequenos agricultores? Não, estamos certos que não podem. São dois modelos incompatíveis que não podem coexistir. É uma guerra silenciosa que extermina comunidades, famílias e pequenos agricultores. Além disso, destrói a biodiversidade do campo. Traz consigo morte, pobreza e doença, além da destruição dos recursos naturais que nos ajudam a viver. Hoje, o herbicida Roundup é pulverizado em todo o Paraguai por pulverizadores manuais ou mecânicos dirigidos por trabalhadores sem qualquer proteção. O herbicida é pulverizado bem na porta das pessoas ou perto das culturas de subsistência dos pequenos agricultores. A cada ano, os plantios são destruídos e milhares de pessoas contaminadas. Como esta família, que está rodeada pelos transgênicos da Monsanto. Os pais estão preocupados com seu filho Pedro, porque ele atravessa os campos de soja todos os dias para vender as tortillas feitas por sua mãe.
Há quanto tempo ele tem isto? Começou há 15 dias. Começou no pé dele e depois se espalhou. É como sempre começa. Ele tem dores de cabeça? Está comendo? Muito pouco. Hoje ele não comeu o que eu fiz para ele. E tomou apenas um pouco de suco de frutas. E o irmão? Está melhor. Mas é tudo muito difícil. É assim que vivemos. Tomamos água contaminada. Há pouco tempo perdemos 16 patos e gansos. Deram alguns passos e caíram mortos. Duros que nem uma pedra. Eles pulverizaram herbicidas mortais por lá. E quando chove, a água chega até aqui. Como os patos vivem na água, este é o resultado. No Paraguai, 70% da terra agricultável pertence a apenas 2% da população. Com os transgênicos, essa concentração está aumentando. 3/4 dos agricultores de soja são estrangeiros que buscam tomar posse deste novo ouro verde. O veto a rações de origem animal após a crise da vaca louca e a recente euforia com os biocombustíveis fizeram os preços da soja disparar e aumentaram a demanda por sementes Roundup Ready. Segundo o último censo realizado no Paraguai, a cada ano 100 mil pessoas deixam as áreas rurais para viver em favelas urbanas. Destas, cerca de 70% fogem da soja transgênica da Monsanto, cujo destino é a alimentação das galinhas, vacas e porcos da Europa. Vamos falar sobre o modelo de produção da soja transgênica promovida pela Monsanto. Trata-se de uma autêntica multinacional presente em todo o mundo. Seu objetivo é controlar toda a produção de alimentos do mundo por meio de uma agricultura sem agricultor. A consequência é que a Monsanto está nos privando de nossa soberania alimentar, da nossa capacidade de alimentarmos a nós mesmos sem depender de ninguém mais. É por isso que dizemos que precisamos lutar por nossa independência, por nossa terra. Precisamos defender nossas comunidades, nossas famílias e o nosso país. No meu caso, a minha família mora na cidade, mas eu não quero ir para lá. Na cidade você tem de comprar tudo, até comida. Aqui, seja o que for que plantarmos, é nosso. Podemos comer o que quisermos. Mas na cidade não é assim. Se você não tiver dinheiro, vai ter de procurar comida nas latas de lixo. A luta destas famílias para sobreviver comove a todos nós. Em 2007, a Monsanto empregava 18 mil trabalhadores em 50 países. Também em 2007, as suas ações não pararam de subir e os lucros chegaram a $1 bilhão. Entre seus acionistas contam-se não apenas fundos de pensão e bancos, mas também milhares de pequenos investidores. Chris Horner? Alô, Christopher. Marie-Monique Robin, da França. Sim. Nós realmente admiramos sua persistência, mas tivemos várias discussões internas sobre isso e lamento informar que não houve mudança na nossa posição inicial. Não há motivo para contribuirmos com esta produção. Acreditamos que não virá a ser positivo. Então, você entende.